e o versículo 12. João 8 e 12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Graças a Deus pela informação que o Senhor nos traz aqui através da escrita de João. João escreveu que Jesus é luz da vida. E para nós estarmos conversando, nós queremos trazer um tema como a luz de Cristo dissipa as densas trevas da nossa noite. A luz de Cristo dissipa as densas trevas da nossa noite. Noite é peculiar exemplo para a nossa vida. Nós, quando sofremos, pensamos em noite. Quando estamos em desesperos, pensamos em noite. Quando estamos melancólicos, pensamos em noite. Por quê? Porque na noite se chora. Porque a própria Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas amanhã, quando as trevas são dissipadas pela luz, então vem a alegria. Enquanto a noite é símbolo de tristeza, a luz do sol, raiar do sol de um novo dia, é símbolo de muita alegria e muita paz. E Jesus foi apresentado por João dizendo: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não é só conhecer, não é só ouvir falar, não é aquele que segue. A palavra seguir vem de discipulado, vem de discípulo. Seguidor é aquele que está sempre ali. Se você vai seguir alguém nas mídias sociais, mas não acompanha a pessoa, melhor não ter seguido. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Será? O seguidor é aquele que te acompanha. Seguidor é aquele que conhece você, conhece os seus pormenores de vida. E eu quero convidar vocês nesta manhã de domingo a seguir a Jesus, a conhecer a Jesus, a conhecer os pormenores da vida de Jesus, a conhecer os sentimentos de Jesus, a conhecer que Jesus não tem negócio com religião, a conhecer que Jesus não tem negócio com denominações, a conhecer que Jesus não tem negócio com CNPJ, a conhecer que Jesus não tem negócio com dogmas. Jesus, Ele é Deus, e o negócio dele é salvar aquele que está perdido, e aquele que segue a Jesus conhece que Jesus é Salvador da humanidade. A igreja tem um péssimo hábito de impedir as pessoas a chegarem-se a Jesus. Apresentam um Jesus que impõe condições para a salvação. Apresentam um Jesus que impõe condições para que ele deixe uma vida pregressa primeiro, para depois vir para Jesus. Não! A Bíblia ordena vir. Não é deixar para vir, é vir para Jesus. Muita gente, a gente que vem de uma caminhada longa,
não precisa falar a idade, mas vem de uma caminhada longa, e a gente ouve muitos dizerem: quando eu parar de beber, eu quero ser crente. É que eu tenho um baseadinho aí. Quando eu parar de usar esse baseado, aí eu quero ser crente. Olha, eu vivo pros bares aí. Quando eu parar, eu quero ser crente. Vai morrer, infelizmente, vai morrer. Nunca será crente. Porque não é isso que Jesus ordena. Jesus não disse que é para você, na sua própria força, parar de beber, de fumar, de adulterar, de prostituir, de ser uma pessoa ruim. Você não vai conseguir. Ele disse: vinde a mim. O negócio é chegar nele. O resto depois é com ele, não é com você. Então era para a gente estar numa igreja lotada de bêbados, trançando a perna aqui, ouvindo a palavra de Deus, e você amando esse bêbado, abraçando o bêbado, prostitutos e prostitutas. Porque não é para eles deixarem primeiro para vir para Jesus, é para vir para Jesus, e Jesus fará a obra de transformação. Nunca ouvi falar na Bíblia que é para a pessoa se transformar para depois vir para a igreja. A pessoa precisa tomar uma decisão, dizendo: eu preciso de Jesus, eu quero Jesus, sem Jesus não dá para viver, eu quero Jesus, eu sou bêbado, eu tenho problemas com drogas e tal, mas eu quero Jesus. É tudo que ele quer, é que você diga: eu quero Jesus, eu reconheço Jesus, eu reconheço que ele é Salvador, e eu vou à procura da salvação, mesmo com um maço de cigarro no bolso. Eu quero Jesus. Não, pastor, nunca ouvimos falar nisso, porque a gente sempre ouviu falar que a pessoa precisa primeiro largar de tudo, para depois vir. Então pregaram errado para você, acabaram com a sua infância. Nunca está na Bíblia que é para a pessoa primeiro ser transformada para depois vir para Jesus. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele e não você, é ele e não eu. Mas então você tem que largar a idolatria. Vem com idolatria em tudo, senta aí, ouve a palavra de Deus. Mas é que fulano de tal é idólatra, deixa ser idólatra, venha. O apóstolo Paulo chegou em Atenas e viu os ídolos e começou a andar pelo meio dos ídolos e disse assim: que maravilha de ídolo. Apóstolo Paulo, quem que fez isso aqui? Qual foi o artista? Que coisa mais linda do mundo. E esse aqui, quem que fez? E esse, quem que fez? Foi como conquistar o coração dos atenienses. Aí chegou um que tinha só uma coluna. E esse aqui? Não, esse aqui nós colocamos a um Deus que a gente não conhece, dedicado ao Deus desconhecido. Põe fichinha para ele. Ele já tinha conquistado o coração de todos, dando moral para quem tinha construído aqueles ídolos. Aí disse: eu conheço esse Deus desconhecido, o Deus que vocês não conhecem, é o que eu conheço e prego para vocês. E aí, palavra. Com eles idólatras, mas palavra. E ele ministrou Jesus, não ministrou igreja, não ministrou CNPJ, não ministrou dogmas, não ministrou usos e costumes, ministrou Jesus para eles. Logo, os epicureus, os filósofos, disseram assim: você poderia estar conosco no Areópago amanhã para discursar para todos os filósofos de Atenas? E é como se eles dissessem: só se for para agora. Claro que eu vou. A Bíblia diz que Paulo foi e ministrou a palavra de Deus, mostrou quem era o Deus desconhecido dos atenienses, e 2 filósofos aceitaram a Jesus naquela oportunidade, e eles se tornaram crentes na igreja ateniense.
ateniense. Por quê? Porque apresentou Jesus como ele é. E Jesus não está interessado em quem você está fazendo. Ele está interessado em salvar. A Bíblia diz assim, ó, ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Não, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Não deixa os doentes vir para a igreja. Não deixa os doentes virem do jeito que eles estiverem. É para eles mesmo que é a igreja. Jesus está esperando exatamente esses que estão desesperançados, que não têm nenhuma razão de viver. Então, Jesus é luz deste mundo. E ele sendo luz do mundo, em antítese a isso, existe a treva, existe a noite, existe momentos difíceis, e a noite denota indecisão. Quando a gente está num período de indecisão, a gente está num período da noite da nossa vida. A noite denota imprecisão, não ter certeza do que quer, não ter certeza do que vai fazer, não tem certeza se vou fazer aqui uma anedota, não tem certeza se casa ou se compra uma bicicleta, não sabe o que quer da vida. É o momento da indecisão, da noite desta vida. A noite denota momentos terríveis, psicossomáticos, momentos de depressão, de melancolia, problemas profundos na alma, problemas profundos da mente humana. Denota noite para o ser humano, é noite para essas pessoas. Noite denota mistérios ocultos, você não consegue decifrar, não consegue discernir, não consegue decifrar o porquê está acontecendo isso com você, por que causou tal coisa, por quê, você está vivendo numa noite. Foi noite para Jesus. Nem Jesus escapou da noite. Ele, na sua paixão, na quinta-feira, foi orar. E ele, quando foi orar, já era meia-noite. Ele saiu da ceia e foi com seus discípulos para orar, perto da meia-noite. E agora, lá ele orando, na noite, densa treva, ele passa pelos momentos mais terríveis que um ser humano poderia passar. E como se não bastante ele ter suado gotas de sangue, de tanta emoção negativa, estresse no seu corpo físico, por causa de enfrentar a morte, aquela guerra, de ter que enfrentar a morte de cruz. Agora, ele na mesma noite passa uma vergonha de sair maniatado ali do Getsemane, do horto, no lugar onde pisava-se uvas. Ali Jesus estava, era noite para ele. E agora recebe um beijo de Judas. E agora amarram as mãos e os pés de Jesus e levam-o manietado. Aquele que veio para ser rei dos judeus, aquele que veio para salvar a humanidade, aquele que veio para ser luz da humanidade. Agora todos o vendo saindo manietado. Aí você fala, eu vou passar por essa vergonha nada. A Bíblia fala que se você não o imitar, não imitar a Jesus, você também não reina com ele. Se ele sofreu agonia, sofreu vergonha, sofreu vitupério, porque você não pode sofrer também na sua vida, nos seus problemas, da sua noite? Foi noite para Jesus. E ele sofreu agonia, até que no outro dia, já ao meio-dia, na cruz do Calvário, só
De repente, Deus não resiste olhar para o rosto de Jesus e ver tanto sofrimento, e Deus retira-se. Quando Deus retira-se, todo o universo se convulsionou, e todo o universo também se retirou, o sol se retirou, e virou noite em pleno meio-dia. Foi noite para Jesus, quando ele entregou o seu Espírito ao Pai, dizendo: Pai, está consumado. Estava noite em pleno meio-dia. Foi noite para Jesus. E a gente passa pelas noites das nossas vidas. Foi noite para os discípulos. Imagina os discípulos vendo o seu mestre saindo manietado, o seu mestre sendo julgado, o seu mestre passando pelas agonias da morte. Foi noite, aquela sombra da noite que ia se aproximando e penetrando no coração dos discípulos, cheios de medo de também serem pegos e medo de também serem crucificados. Foi noite para os discípulos, a noite da separação. Separaram o seu mestre deles. Uma noite de trevas, uma noite de dúvidas. Será que realmente ele era o Messias? Será que realmente ele era o Filho de Deus? Será que nós não gastamos 3 anos acompanhando um homem e de repente foi tudo à toa? Será? Foi noite para os discípulos, noite de tristezas, noites de sentimento de derrota, noite de um sentimento de morte na sua alma e no seu espírito. Foi noite para os discípulos. E foi noite para o mundo inteiro. Os poderes das trevas se convulsionaram, ficaram controlados por uma tensão muito grande no momento em que Jesus estava crucificado. Satanás, ele não tem poder, mas a impressão que dá é que ele ficava controlando os poderes naturais, para que as trevas permanecessem naquele lugar onde Jesus estava crucificado. Sim, o ódio é uma denotação de noite. A vítima estava ali, a vítima inocente, Jesus estava ali para ser crucificado, para ser imolado. A cruenta cruz lançava sombra sobre a alma das pessoas, porque estavam matando o inocente Filho de Deus. E você pode imaginar o que foi noite para Judas Iscariotes, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata e correu lá no templo para se arrepender e para devolver as moedas. E o Anás e o Caifás não quiseram receber de volta as moedas e não perdoaram o Judas. E o Judas então lança as moedas nos pés do sumo sacerdote e sai com agonia da noite de morte no seu coração. A Bíblia diz que aquelas moedas serviram para comprar um campo chamado campo de sangue, onde colocavam os forasteiros, aqueles que não tinham famílias, para serem sepultados. Com o dinheiro de Judas comprou-se um cemitério para forasteiros. Mas Judas, naquela noite, sai do templo angustiado e sai do templo pronto para dar cabo da sua vida, porque ele determinou: não tem mais solução para mim. O Anás e o Caifás não me perdoou, eu não tenho como ir lá pedir para Jesus me perdoar, não dá mais para fazer isso. Então o jeito é eu dar um cabo da minha vida. Quanta gente ainda imita um Judas nos dias de hoje. Quanta gente acha que não tem mais solução para a sua existência. Quanta gente envolvida em sérios problemas, que
esgotando a sua alma, não tem condições de continuar sobrevivendo e dão cabo à sua existência. O Judas, ele poderia perfeitamente ajoelhar-se, pedir perdão a Deus, e a luz de Deus viria para o seu coração e ele teria uma outra história. Mas ele preferiu auto-julgar-se e tirar a sua própria vida. Foi noite para o Judas, uma noite terrena, uma noite geográfica e uma noite eterna. Não se encontrou com a luz de Cristo, porque ele se matou. Além de ter vendido a Jesus, ele ainda se matou. É noite para a alma sem Cristo. Uma alma sem Cristo é uma alma morna. A Bíblia diz que os mornos serão vomitados da boca de Deus. Antes de ser frio ou quente, seja frio de uma vez, seja gelado de uma vez, seja zero à esquerda de uma vez, do que ser meia boca, do que ser meio crente, do que ser meio pentecostal, do que ser meio bíblico, do que ser meio cristológico. Não, Deus não está interessado em olhar para mornos, porque os mornos fazem estômago, entre aspas, porque Deus não tem estômago, como se tivesse o estômago de Deus embrulhar, dá enjoo em Deus. Os mornos serão vomitados da boca de Deus. Mornos são inconversos, são pessoas que estão com a gente, mas não se convertem. Pessoas que vivem com a gente, mas não se convertem. Pessoas que estão na igreja e passam anos, mas não se convertem. São mornos. Até vem para a igreja, até ouve a palavra de Deus, mas vive uma vida normal, mundana, seguindo o pecado e andando rumo do curso do pecado. Vivem em densas trevas. A Bíblia diz assim: se as trevas que existem em vós, a luz que estiver em vós, forem trevas, quão densas trevas são. Eu te convido nesta manhã a deixar a luz de Cristo raiar em sua vida, para mostrar, confrontar você e mostrar tudo quanto está errado, para você começar a consertar e você começar a ser um seguidor da luz de Cristo. Tudo que Deus espera é que você siga a luz, saia das trevas e venha para a luz. A presença de Jesus, ela desfaz as densas trevas da nossa noite. Convide-o para fazer parte da sua noite, porque se ele chega, tudo se transforma. Se ele chega, a luz se dissipa, a treva se dissipa e a luz chega. Bartimeu, cego, não via nada. Que queres que eu te faça? Ele pediu luz. Ele pediu para ver. Eu quero ver, Senhor. E o que Jesus disse? Então vê. A luz disse para ele: então vê. Quando ele recebeu a palavra, os olhos se abriram, e os olhos são a luz do corpo. E a luz se acendeu, e ele viu a pessoa de Jesus. A primeira pessoa que ele viu foi o Senhor Jesus, a luz deste mundo. Quem está em trevas não anda, quem está na luz não anda em trevas. Quem está nas trevas, te convido para vir para a luz. Jesus é a luz do mundo, e o inimigo não pode contra quem está em Cristo. A Bíblia diz que ele não pode te tocar.
Não, o diabo não pode te tocar. Por quê? Porque você está na luz. Todos te veem. Todos te veem. Você não se esconde de ninguém. Todos te veem. Demônios te veem. Sim, e você é conhecido deles. Não, pastor, o quê? Você tem que ser conhecido dos demônios, porque você tem a luz. E os demônios falam com aquele, não vai chegar perto. Olha a luz que ele tem, olha a luz que está nele, olha a luz, eu não vou nem chegar perto. Agora, se a luz que há em ti for em trevas, quão densas trevas são. Então vigiai e orai, para não cair em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em Cristo não há noite, nele só há luz. Ali não haverá mais noite. Na eternidade com Cristo é só luz, porque Jesus é a luz. Não fique nas trevas, venha para a luz. Jesus, ele nos orienta a andar pelo seu caminho, porque o seu caminho é iluminado, o seu caminho é cheio de verdade e o seu caminho é cheio de vida. Então, a luz, ela traz visão, a luz traz esclarecimento, a luz traz compartilhamento de conhecimento, é a luz. Por isso que Jesus disse, e foi escrito por João: conhecereis a verdade está na luz. Da luz a uma alma, e aquela alma se esclarecerá. Não é? Disse Paulo: levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo vai jogar luz em você, e você vai começar a ter uma visão diferente. Não vai mais pensar como os outros pensam, você vai pensar com a mente de Cristo, porque você tem a luz de Cristo. Que você possa realmente estar em companheirismo com a outra luz que está perto de você, andar em novidade de vida, andar na luz de Cristo e querer ganhar o mundo inteiro, porque a luz quer ganhar as trevas, a luz está aí para ganhar as trevas. Queira ganhar o mundo inteiro para Jesus. Deus te abençoe. Pode dar uma linda salva de palmas para a luz que é Cristo. Cristo é a luz do mundo. Deus abençoe. Graças